Olá, amigo, olá, amiga. Que satisfação poder começar mais um dia meditando um pouquinho na Palavra de Deus. E se você está assistindo esse vídeo de tarde, à noite, também não tem problema. E se ele fizer bem para você, compartilhe também com outras pessoas. O texto para a nossa reflexão de hoje está aqui em Isaías, no capítulo 6, verso 1. O texto diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Se alguém te pedisse para fazer uma lista com os 10 momentos que mais impactaram sua vida, o que você escreveria? Levando em consideração que podem ser tantos momentos bons como momentos maus. Afinal de contas, tudo o que acontece conosco vai nos impactar de alguma forma. Sem dúvida, se pedissem algo desse tipo para o profeta Isaías, que é o profeta que estamos lendo hoje, eu acredito que ele teria muito mais de 10 coisas para dizer. E com toda certeza, o que lemos no texto de hoje faria parte do seu top 10. Perceba que no texto de hoje ele inicia estabelecendo um marco histórico, a saber, o ano da morte do rei Uzias. E há pelo menos 3 perguntas que podem ser feitas a esse texto. Primeira, o que aconteceu de tão importante no ano em que o rei Uzias morreu para que estivesse aqui mencionado no texto? Segundo, o que significa a visão do trono de Deus? E terceiro, o que significa a visão do templo cheio das vestes de Deus? O ano da morte do rei Uzias, ou neste ano, a situação de Israel espiritualmente estava muito ruim. O povo estava longe do Senhor, mesmo aparentemente guardando os seus mandamentos, oferecendo sacrifícios no templo e prosperando financeiramente. Mas estavam longe de Deus. O coração do povo era impuro, o povo era violento, era corrupto. E na morte do rei Uzias foi o ano em que Isaías foi chamado para ser a voz de Deus no meio do seu povo. Um tremendo desafio. Mas também foi o ano em que ele viu Deus no controle de tudo, sentado no trono. E viu também a manifestação visível de sua glória. Ou seja, o templo estava cheio com as vestes de Deus. É como se Deus quisesse dizer para Isaías que apesar das coisas estarem indo de mal a pior, ele ainda continuava no controle e ele ainda poderia contar com a sua presença. Você já pensou aí qual é o seu top 10? Com certeza houve momentos em que você foi tentada a acreditar que Deus o havia abandonado, que havia perdido o controle. Estou certo? Saiba que são nessas circunstâncias mais desafiadoras que Deus revela de forma poderosa, de forma maravilhosa, que ainda Ele pode usar a sua vida para manifestar sua presença, mesmo no meio de uma geração impura e corrompida, como vivemos também em nossos dias. Você aceita esse chamado de Deus para a sua vida nesse novo ano, num ano que está se iniciando? Você quer ser uma voz de Deus como foi Isaías? Vamos orar por isso hoje? Pai querido, que neste ano o Senhor também possa manifestar a nós a Tua glória, que nós possamos ser tocadas com brasas vivas do altar, como Isaías o foi, e que nós possamos ser a Tua voz para outras pessoas. É o que nós te pedimos hoje. Em nome de Jesus. Amém.